Bom dia, queridos. Manhã de segunda-feira e nós começamos mais um dia graças ao nosso Deus. E nesta manhã eu quero pensar com você a respeito de um texto que está em 1 Samuel capítulo 4, versículo 4, que diz o seguinte: Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Rofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Pois bem, para você entender um pouquinho da história, a arca do Senhor havia passado muito tempo na casa de Eli. Os seus filhos Rofni e Finéias, que também trabalhavam ou tinham como ofício sacerdócio no templo, foram acompanhar a arca da aliança. E neste capítulo nós vemos uma derrota total do povo de Deus. Vemos esses dois filhos de Eli, que também trabalhavam no templo, juntamente com seu pai, vivendo uma vida de pecados, tratando com desprezo as coisas do Senhor. Eles estavam a serviço de Deus, entre aspas, mas viviam do uso da casa do Senhor e das coisas do Senhor. Eles viviam e faziam das coisas do Senhor algo para o uso pessoal. E é interessante aqui nesse texto, e se você depois ler todo o contexto, você talvez vai entender um pouco melhor toda essa história, porque eu quero chegar em um ponto muito importante aqui, é que eles passaram muito tempo com a arca do Senhor, e durante todo esse tempo a arca do Senhor em nada mudou a vida deles. A arca do Senhor era o símbolo da presença de Deus, e era a presença de Deus. Não era apenas um amuleto espiritual, ela era a presença de Deus. Onde ela estava, a presença de Deus estava. Era assim que funcionava naquele tempo. Mas estes dois jovens viam a arca do Senhor como um amuleto, e não como uma oportunidade diária de estar com Deus. E é sobre isso que eu quero tratar com você nesta manhã, porque muitas vezes nós não estamos sendo muito diferentes de Rofni e Finéias. Muitas vezes não estamos tratando a presença de Deus como uma realidade diária, um relacionamento diário, e sim como um amuleto nas nossas vidas quando nós precisamos. Tenho visto isso se repetindo muitas vezes no nosso tempo. Pessoas que procuram a Deus quando as coisas estão indo por água abaixo. Pessoas que se lembram de ir à igreja quando seu casamento já naufragou. Pessoas que se rendem a Jesus Cristo quando já está enfrentando uma situação de falência. Pessoas que só aceitam Jesus como Senhor e Salvador quando já está num leito de morte. Mas no dia a dia não procuram viver com Deus em suas vidas. Não procuram viver esse relacionamento cotidiano. Não procuram estabelecer uma relação de conhecimento mais profundo de Deus para suas vidas. É claro que nós, enquanto criaturas, jamais vamos conhecer totalmente o nosso Deus. Jamais o ser criado conhecerá a totalidade do ser que o criou. Mas o fato é que nós deveríamos, no mínimo, estar todos os dias tentando viver essa relação com Deus. Então a minha pergunta para você nesta manhã, queridos, é a pergunta que o Espírito Santo de Deus faz também a mim, é se a presença de Deus tem sido uma busca relacional diária nas nossas vidas, ou apenas um amuleto quando nós precisamos, quando nos sentimos em apuro, quando nos sentimos em dificuldade, quando a dor bate à nossa porta, quando a tragédia bate à nossa porta, quando a necessidade bate à nossa porta. O que é a presença de Deus para você? Rofni e Finéias tiravam proveito quando tinham oportunidade. Eles trabalhavam no templo, eles tratavam com desprezo as ofertas dadas ao Senhor, eles eram negligentes com a obra do Senhor. A arca ficou na casa deles por muito tempo, no templo do Senhor, e eles não tiveram nenhum relacionamento com Deus. Muito pelo contrário, morreram em maldição. Sabe,
Uma coisa me chama a atenção nesses dois sacerdotes corruptos e o povo em geral também, que tratou a presença do Senhor, aqui representada pela arca, como um amuleto. Não vamos agora buscar a arca do Senhor, porque se nós tivermos a arca do Senhor, nós vamos vencer os nossos inimigos. Nós somos derrotados agora porque estamos sem a arca. Vamos buscar a arca que nós vamos derrotar os filisteus. Muitas vezes as pessoas não têm agido diferente, ou até mesmo nós não somos diferentes. Lembramos de orar mais, de ler mais a Bíblia, até de jejuarmos. Quando somos ameaçados por inimigos, por situações difíceis, por problemas maiores que as nossas forças, nossas condições. Mas no dia a dia não desenvolvemos uma relação com Deus. Não lembramos de adorá-lo, de exaltá-lo, de ler a sua palavra, de nos alimentar da sua presença. Busque na tua memória como tem sido o seu cotidiano. Você tem tirado momentos da sua vida para adorar a Deus? Mas a minha igreja ainda está fechada, não estou podendo ir nos cultos. Não estou falando de um local físico, estou falando da tua vida. A tua vida tem que ser um altar diário de adoração a Deus. É no teu quarto em secreto, é lavando a tua louça, lavando a tua roupa, dirigindo o seu caminhão, dirigindo o seu carro até o trabalho, até mesmo lá na sua academia com fonezinho de ouvido, ouvindo um louvor e adorando a Deus em espírito, exaltando o nome do Senhor. Tem acontecido na sua vida? Você tem desfrutado da presença de Deus? Ou a presença de Deus é um amuleto na sua vida que você se lembra quando vai aos domingos na igreja? Dominicalmente eu vou lá prestar um culto a Deus. Como tem sido isso na sua vida? A presença de Deus não é um amuleto. Ela não é uma varinha de condom, nem uma porção mágica, que quando nós precisamos dela, na hora que estamos em apuro, então nós a usamos. A presença de Deus é viva. Deus é vivo e conhece e sonda os nossos corações. E trata cada um de nós conforme o nosso coração. Eu não posso enganar a Deus. Eu posso fingir para você, eu posso fingir para muitas pessoas, mas não tem como eu fingir para Deus. Israel e esses dois sacerdotes, Hofni e Finéias, estavam vivendo em pecado e não se arrependeram de seus pecados, não pediram perdão para Deus. Só queriam sair para a batalha com a garantia da vitória, porque a arca estava com eles. Não importava se eles não tinham nem uma oração diária para entregar para esse Deus, se eles não tinham um relacionamento diário com Deus, não importa se Deus queria ter um relacionamento com eles ou não, eles iam para a guerra porque a arca estava com eles e então eles iriam vencer. Como se a arca fosse uma varinha mágica que, apontada para os inimigos, destruiria a todos. A presença de Deus, queridos, nas nossas vidas deve ser levada muito a sério. Deus é um Deus santo, e a santidade de Deus não pactua com o pecado do homem. É um engano terrível do homem achar que Deus tem paciência com o pecado, que Deus tolera o pecado, que Deus é um Deus amoroso e compassivo, misericordioso e bondoso e que vai suportar o pecado por amor a nós. Não. Deus também é um Deus de justiça. Então não faça da presença de Deus, não tente fazer da presença de Deus um amuleto na sua vida. Faça dela um relacionamento diário com Deus. Deus soberano, ajuda-nos, Senhor, a sermos entendidos na Tua palavra, a não fazermos como esses dois sacerdotes, Hofni e Finéias, e como todo Israel, que trataram a Sua presença com desdém, como se fosse um amuleto para o ser usado apenas em momentos de necessidade humana, e não um relacionamento diário com o Senhor. Deus quebra o ego humano, o orgulho humano, a soberba humana e leva-nos a entender, ó Deus, o quão pequenos somos diante da grandiosidade do Senhor. Leva-nos a nos arrependermos pelos nossos erros, nossos pecados, mas também a sermos cheios do Teu Espírito Santo,
através de uma vida de profunda intimidade com o Senhor. Assim eu oro, Deus, grato ao Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus.